Muito bem, pessoal. Legal, meu nome é Alceu, sou professor de literatura, tá? Sou professor da rede estadual, o pessoal já conhece, tá? Dou aula ali no Cônigo estadual, tá? E vamos analisar aí várias obras, várias questões. Vamos dividir, eu sempre divido as aulas em dois momentos. Um resumo de uma obra, para conhecimento geral da obra, e depois alguma tarefa, algum exercício de aulas de Enems passados, tá bom? Beleza, gente? Pessoal, vamos pegar hoje para analisar Graciliano Ramos. São Bernardo. Já ouviram falar com certeza, não é mesmo? Mas é importante revisitá-lo. Por quê? Porque ele é sempre candidato a cair. Ou Vidas Secas ou São Bernardo, tá? Vidas Secas com uma temática bem mais dura em relação ao Nordeste, à seca e ao sertão e à pobreza. O São Bernardo tem isso como pano de fundo, entretanto nós temos outros direcionamentos que nós vamos analisar agora, ok? Então foquem nisso. O homem cru, o homem duro, o macho, o cabra macho. Esse é muitas vezes o tema, um dos panos de fundo que o Graciliano Ramos gosta de falar. Esses livros mais famosos foram nos primeiros livros dele, certo? Que realmente entra para o cânone, que eu já falei para vocês, e a gente começa a estudar. Publicado por Graciliano Ramos em 1934, então ele é da segunda geração. Muito bem, tá afiado. É um clássico da segunda fase da literatura modernista, através do romance dividido em 36 capítulos. Ficamos conhecendo o protagonista Paulo Honório e a dura vida no interior do Nordeste brasileiro. O que eu falei, tá? Então o nosso querido São Bernardo aí em atividade. Quem foi ele? Tá? Recapitulando, galera, por que é importante nós sabermos quem é o autor? Porque o autor traz consigo suas temáticas, carrega consigo. Então, no momento que eu sei quem ele é, de onde ele vem, às vezes ajuda. Tá? Então, Graciliano Ramos, vejam a época que ele nasceu. Hoje eu não trouxe a minha, né? Mas tudo bem. Foi um escritor e jornalista brasileiro pertencente à segunda fase do modernismo, denominada de fase de consolidação, ou seja, em 1922 se monta uma nova estética literária que é o modernismo. Tá? Então, ela está chegando. Ó, cheguei! Agora não, agora estou consolidado. O povo já sabe, os literários já sabem. Então, por isso, consolidação. Qualquer romance é social. Mesmo a literatura Torre de Marfim, ou seja, aquela para engrandecer, bonita, bela, é um trabalho social. Porque só o fato de procurar afastar os outros problemas é a luta social. O Fernando Pessoa nos fala muito bem disso no que é a literatura. A literatura é um jeito de fugir. Uma forma de eu fugir do social. Ok? Já o Oscar Wilde, acho que eu já falei isso, ele pensa o contrário. Que é um grande autor também da literatura mundial. Ele pensa o contrário, ele pensa que a literatura ela tem que vir antes, muitas vezes, da vida. Mas o Graciliano Ramos pensa mais ou menos assim. Bom, pessoal, vamos à obra? Um trecho bastante emblemático. Começo declarando que me chamo Paulo Honório. Peso 89 quilos e completei 50 anos pelo São Pedro. A idade, peso, as sobrancelhas cerradas e as grisalhas. Este rosto vermelho e cabeludo tem me rendido muita consideração. Quando me faltavam essas qualidades, a consideração era menor.
duas coisas que eu posso analisar dessa fala dele. Tá? Porque é ele que é o narrador. Tá? É como se fosse um diário, não com as características de um diário. Vejam a simplicidade, aquela coisa do homem simples. Eu sou isso, eu me peso, eu sou isso aqui. E depois os valores que ele carrega consigo. A idade, o peso, as sobrancelhas cerradas e grisalhas, este rosto vermelho e cabeludo, tem me rendido muita consideração. A consideração para com a visão dos outros. Ele se importa com a visão dos outros. Esta viagem que ele vai fazer nesse livro também tem isso, essa aceitação social. Ele vai buscar essa aceitação social até o final do livro. Vamos aos personagens? O Paulo Honório, que é o protagonista da história, frio, violento, teve uma relação peculiar com aqueles que o rodearam. Pessoal, ele é um homem seco, tá? Não é à toa que eu fiz até esse fundo aqui, seco, frio, duro. Suas relações são duras. A Madalena, professora que casou-se com Paulo Honório e foi viver com ele em São Bernardo. Quem é o São Bernardo, galera? Não, a fazenda, que ele vai comprar depois. Glória, tia de Madalena, esposa de Paulo Honório, mudou-se com o casal para São Bernardo. Ela, a Glória, tem um papel, tá? Ela tem um certo papel, uma certa relevância no enredo, tá? Por isso que ela está aqui. Eu tirei alguns aqui, tá? O Ribeiro, que é o contador guarda-livros de Paulo Honório, teve um passado abastado, era feliz, culto, justo, fora considerado major, mas acabou perdendo tudo. Por que o Ribeiro está aqui, pessoal? Porque o Ribeiro é o contrário da vida do Paulo Honório, do protagonista. O Paulo Honório não tinha nada e depois conquistou tudo. O Ribeiro é o seu contrário, seu antagonista, vamos dizer nesse sentido. Luiz Padilha, herdeiro da fazenda São Bernardo, embora sem qualquer talento para mantê-la, acabou se afundando em dívidas e perdendo a propriedade para o Paulo Honório. Pessoal, existe um tema em literatura, fazendo um parênteses aqui, que ele é muito caro a toda a literatura mundial. É a vingança. Eu acho que o maior de todos que eu considero é o Conde de Monte Cristo de Alexandre Dumas. É uma vingança, a história de uma vingança. Eu tenho tudo, ou tenho alguma coisa, e perco aquilo tudo. E de lá, daquelas cinzas, eu me movo para emergir novamente em grandiosidade, perseguindo os meus algozes. Há um pouco disso em São Bernardo, tá? Há um pouco, porque nós temos, depois no final nós vamos ver os temas. E aí eu vou dizer por que há um pouco de vingança, mesmo que seja uma vingança social. Vamos lá. O próximo. Mendonça foi assassinado por Paulo Honório, que de fato executou o crime, foi o guarda-costas Cassimiro Lopes. Quem é que tem guarda-costas, pessoal? O pobre? O tiozinho que mora no Concerto? Ou um alto político, um alto estancieiro? Vejam quem é o Paulo Honório agora. O Cassimiro Lopes foi o guarda-costas Paulo Honório, descrito como corajoso, laçar, rasteja, tem faro de cão e fidelidade de cão. Isso é sagaz. Empregado dele. Muito bem. Esses foram os personagens, tá bom? Para que vocês já conheçam, pelo menos tenham uma noção. Como eu falei antes, ele foi publicado em 1934, um romance, se passa em Viçosa, Alagoas. Alagoas. No interior do Nordeste. A narrativa é feita em primeira pessoa pelo próprio protagonista, Paulo Honório. Ou seja, é eu. Eu estou contando a minha própria história. E este era o sonho do Paulo Honório. Ser tão importante a ponto de angariar que ele tivesse uma história.
Muitas vezes o personagem dirige-se diretamente ao leitor, como é o caso da passagem abaixo, retirado do capítulo 1. Vejam, pessoal, o Graciliano, ele tem sempre no seu enredo uma certa comunicação contigo. Isso não é novidade para os modernistas. Os modernistas tinham esse toque de querer falar alguma coisa contigo, mais direto. Por exemplo, Manuel Bandeira. Manuel Bandeira era diretíssimo. Ele falava contigo. Tentava usar palavras simples para aprofundar grandes temas. Olha a fala. João Nogueira queria o romance em língua de Camões, com períodos formados de trás para diante. Calculem. Ele tinha ambições. Era um ambicioso. Mas ele não tinha essas condições. Por causa da sua vida, né? Aqui. Vamos lá. E agora quero que vocês prestem muita atenção. Porque muitas vezes os temas é que ficam naquele segundo pano das questões do Enem. Tá? Faz aquele rolo, pega um trecho, fala um pouquinho, mas no fundo ele quer chegar no tema. Quais são os nossos temas? Primeiro, a pobreza, tá? É um tema recorrente, a pobreza. E aí, não é só a pobreza de dinheiro, galera. É a pobreza de espírito, tá? Porque o Paulo Nório foi preso. Ele era louca virada, bicho. O cara... Muito que se deu pela desestrutura familiar. Tá? Não tinha pai nem mãe direito, não fica muito claro no livro quem são os pais, quem são as mães, quem é a mãe dele, então fica aquela coisa. Então tu já vês o caminho de um delinquente. Está em desuso essa palavra, mas é verdade. Essa desestrutura familiar faz com que ele realmente se perca. Né? Nas primeiras etapas do livro tu vai se perdendo, ele vai se perdendo, até se encontrar, vamos dizer assim. Mas aí já o livro já anda. Neocolonialismo é um pano de fundo, galera. Tá? Por quê? Esse neocolonialismo, vamos dizer assim, está incutido no sonho dele de ser coronel, de ter fazenda. Vocês estão entendendo aonde que eu quero chegar? Não está no cenário, não está nos personagens à volta, mas sim no sonho dele, de querer ser um estancieiro, de querer ser um fazendeiro. Estancieiro para nós aqui no Rio Grande do Sul, lá é fazendeiro, criar gado. Este é o desejo dele e é onde nós encontramos esta filosofia, o neocolonialismo. O que é esse neocolonialismo? É esse colonialismo novo, né? Pós 1500, é um outro tipo de colonialismo que está incutido na cabeça dele. É um processo que está dentro do personagem, dentro das capacidades, das ambições, dos comportamentos psicológicos dele. Como é que é? Olha aí, devagar, se aprofunda. O neocolonialismo está no sonho dele em ser um fazendeiro, de dominar. Está junto com a ambição? Está. Mas existem ambições muito mais sadias, vamos dizer assim, menos frias, porque ele é frio. E ela se manifesta justamente no seu comportamento. Tá? Se vocês forem procurar, vocês vão encontrar em vários capítulos esse comportamento dele, como ele trata os outros personagens, como ele fala com outros personagens, a forma que ele lida com os problemas. E, como eu falei, a vingança. Mas não a vingança de uma pessoa, gente. Não. É a vingança justamente contra esse sistema, contra essa desestrutura, contra a pobreza. Entendeu? E vocês estão entendendo que essa vingança que ele tem é justamente porque ele quer uma ambição, ele quer ter.
ser chamado, vamos dizer, de doutor? Não. Né? Seria no hoje, né? Tem gente que gosta de ser chamado de doutor. Talvez seja mais nesse lado, não é mesmo? Talvez essa aqui devia estar aqui, pessoal. Falta de perspectiva, tá? Mais acima. Ele não tinha muita perspectiva quando estava no início do livro, tá? Era um personagem que não tinha aquela perspectiva, bem perdido, tá? E aí depois que as coisas vão acontecendo, que ele vai trabalhar na fazenda e adquire a fazenda pelas dívidas do outro. O latifúndio, sua função econômica e social. Embora não fique tão claro assim quanto o tamanho de São Bernardo, da fazenda, o que fica claro para nós é essa ambição pelo latifúndio. É uma ambição que ainda existe no Brasil. Certo? O que é isso, pessoal? O latifúndio é a grande extensão de terra na mão de um só. Tá? Prestem atenção. O Graciliano Ramos, o autor, o homem atrás da obra, ele questionava também um pouco esta formação política do Brasil, geográfica e política, por causa da sua campanha política que ele tinha como sua bandeira que ele levantava, tá? Mas ele era um pouco mais sutil. Existiam outros autores um pouco mais enraigados na questão social e crítica. Mas o latifúndio se torna um tema para ele trabalhar. Porque ele vai questionar isso aí. Em qual figura? No personagem que perdeu a fazenda pro faltou, não. Ó. João. Vamos lá. O Luiz Padilha. O Luiz Padilha que perdeu a fazenda. Então, ele questiona o latifúndio através do Luiz Padilha e da conquista dos Honório. E por fim, a desgraça, né? Porque não é um final feliz. Tá? Não é realmente um final muito feliz. Tá? Arrependimento, conforme declarei, Madalena possui um excelente coração. Descobri nela manifestações de ternura que me sensibilizaram. E como sabem, não sou homem de sensibilidades. Pessoal, esta aqui é o cerne do Honório. Ele não é um homem de sensibilidades. Ele é um homem duro, um homem frio, que conquistou aquilo que quis. Certo? Então essa é a história dele. Tá? E eu quero que vocês fiquem muito atentos, né, a esse aspecto muito mais psicológico. Eu andei conversando com alguns colegas meus e todos a gente está apostando que a saída que muitas vezes vão usar para analisar certas obras vai ser os aspectos psicológicos. Tá? Porque o aspecto político eles não vão falar. Eu acho que não, o pessoal está achando também. Então vamos focar muito no personagem. Tá? Então é uma dica que o professor Alceu tá, porque eu saio daqui, pessoal, eu estou pesquisando. Tá? Eu vou pesquisar, eu vou conversar com os colegas para achar meios, caminhos e atalhos para vocês. Tá? E um dos atalhos é esse. O filme. Foi feito um filme, tá? E o melhor, tá no YouTube, grátis, 0800, tá? Tá aí o filmezinho. Como é que é o nome? São Bernardo, São Bernardo, tá? Com Otton Bastos, tá? Não lembro se o Otton Bastos é vivo ainda, tá? Procurem o nome São Bernardo, o filme no YouTube que vocês vão encontrar, tá? Tem uma cena dele, vejam o minimalismo do cenário, tá? Não tem riquezas, tem um papel e uma caneta tinteira, tá? E é isso. Ok, pessoal? Vocês compreenderam? Deu uma clareada sobre o livro?
Amigão, o teu nome mesmo? Eu fui muito rápido, tá tranquilão? Conseguiu compreender? O pessoal conseguiu compreender? Deu para dar uma síntese? Sabe? Fazer um esqueleto da obra na cabeça? Espero que eu tenha conseguido, tá? Muito bem. Procurem, pessoal, é um filme lento, viu? É um filme lento. Muitas adaptações, elas são realmente lentas, assim, porque a nossa literatura ela não é uma literatura de ação. Não é isso que se quis, sabe? Ela não é uma literatura de grandes feitos, não. Ela é uma literatura que penso eu, isso é eu, tá? A nossa literatura é uma literatura de reflexão. Nós refletimos o nosso povo, as nossas ideias, os nossos valores, tá? Então, os filmes às vezes tendem, tá? Eu acho também que tem Vidas Secas, mas não sei se tem no YouTube. Memórias do Cárcere, eu sei que existe, tá? Morte e Vida Severina é uma animação muito bonita. Quem aqui já ouviu falar do João Cabral de Melo Neto? Morte e Vida Severina? Nunca ouviu falar? É uma animação, essa tem no YouTube, tá? É uma animação em preto e branco, e que muitas vezes ela, quando o caldo entorna, ela não usa de recursos de cores, mas ela é em preto e branco. A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Tá aí. Vou fazer uma lista para vocês com filmes adaptados. O que vocês acham? As 3. Ah, hein? Acertei na mosca. Vamos ver se eu consigo fazer isso, tá? Para a próxima aula. Tá? Porque eu acho que a adaptação é bem legal. Eu acho que ela rende um fruto. Tá? Beleza, galera? Vocês compreenderam? Posso passar? Vamos lá. Vamos pegar, pessoal. Vamos ver se a gente se acerta aqui na apostila dessa vez. Vamos pegar um bem moderno aqui, 2018. Pode ser. Eu quero pegar uma modernidade, algo bem novo aqui, que foi dado há pouco tempo, para que a gente consiga ficar atualizadão. Quem que tinha pedido pra me desligar agora, né? Por mim tá tranquilo, pode se ligar. Você disse que falou ali. Ele tá cheio de pedido no colo, peraí. Eu achei que tinha desligado. Viu? Psicológico, sempre. Vamos ver se a gente consegue aqui, pessoal, achar a questão 18 da Marta Medeiros. Qual a página? Pois é, aqui diz 19, aqui, página 19. Lá no final, ó. Tá? Ó. Esse Tá, aqui. então não é no 1, então deve ser no 2. Eu vou lá buscar o 2. Pois é, ó. Esse aqui. 19. É que o nosso fim do 1 é redação. Ai, ai, ai. Deixa eu procurar com calma. Isso aqui não sei a lição, até aqui eu não sei. Aqui já é geografia. Que número é esse? É a página 19 aqui, ó. Agora estou tirando dúvida. É. Ai, ai, ai. Ah, aqui, ó. É que ela fez tudo junto pra mim. Ela fez uma apostila junto, só que de todas as linguagens. Tá, então é a 2. 2. Onde é que é a parte que tá no sumário? Lá no final. Aqui, É. É os últimos. 110.
essa folha, né? Ah, sim, sim, sim. Acharam aí, pessoal? Não? Procedimentos de instruções e recepção de texto? Não. Vou procurar. Alguém do deve estar, gente, que não tá sabendo achar. É na 2, né? É. Tá. Isso aqui não é. Isso aqui é de português, não é? Não, não. Vai passando, vai passando. Tem que ser nem 2018. Ó, 2010, né? Não sei se está em ordem. Não, acho que não. É. É que essa parte aqui me parece a parte do fim, que nem essa daqui, eu vou te mostrar, ó. Essa parte aqui do fim, ó. Ela é aqui, ó. Ela é uma parte diferente. Aí, ó. Sim, isso Tá, aqui. só que aí... Só que aí, olha só. Aí! Achou. 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 Desculpa. Achou. Tá. Tá. Então, E é a agora? página 19 no fim do livro. No fim do livro grande esse. No livro 2. Não processo. Tá, então... E agora? Só eu tenho livro... Eu tenho o livro 2 para emprestar para vocês, mas Ah, aí pode vocês ser. me devolvem. Pode ser, pode ser. Espera que eu vou ir buscar. Te ajuda? Olha, tem alguns aí, a gente senta em dupla Tá. e... Só não pode riscar, viu? Eu sempre. Tá, agora é lá no finalzinho, então. Não é? Aí a gente vai ter que fazer essa 2. Deixa eu 2. Pois é. Aí a senhora informa ela passa no grupo, Tá. se o exercício está na moção, Tá. ela No final? Tá. Mas eu acho que é só 2, né? Ou tem exercício em não também? Eu tenho um também. Então, Eu tu tenho pode não mandar também. pelo WhatsApp pra nós? Tá. O pouco tu vai usar só, acho Tá, que tu pode consegue ser. ter. Agora você entendeu, porque eu não tava ela vai sabendo. lá. Aí fica na página 19, lá no final. Ó, Ah, É. tá, então. Lá no final, Miguel. Enem 2018. Ah, esse aqui. Bem caro. É? Já chegou a fazer? Aí, esse aqui já acharam. só por favor, vocês não me rabiscam esses livros. Vou riscar, vou lamber, vou pegar chocolate depois. Achou aí, Miguel? É bem no final. Diz Enem 2018. Tem que dizer aqui em 19. cima. Tem que dizer em cima, Enem 2018, amigão. É, a página 19, lá embaixo. Ó, tá perto. Só até a gente conhecer, eu que fiz as apostilas que tem dentro, né? Ela não tá. Não, mas tem que estar porque eu procurei e pela hora deu esse mesmo erro. Foi pra assistir. É que eu gostei, é porque essa aqui já é mais moderna, de E 2018. não, já procurou, porque sabe.
Vamos lá então, em seguida. Vamos lá. Enquanto isso, nos bastidores do universo, você planeja passar um longo tempo em outro país, trabalhando e estudando. Mas o universo está preparando a chegada de um amor daqueles de tirar o chão. Um amor que fará você jogar fora seu Atlas e criar raízes no quintal como se fosse uma figueira. Você treina para a maratona mais desafiadora de todas, mas não chegará com as duas pernas intactas na hora da largada. E a primeira perplexidade será esta: a experiência da frustração. O universo nunca entrega o que promete. Aliás, ele nunca prometeu nada. Você que escuta vozes. No dia em que você pensa que não tem nada a dizer para o analista, faz a revelação mais bombástica de seus 2 anos de terapia. O resultado de um exame de rotina coloca a sua rotina de cabeça para baixo. Você não imaginava que iriam tantos amigos à sua festa. E tão pouco imaginou que justo sua grande paixão não iria. Quando achou que estava bela, não arrasou corações. Quando saiu sem maquiagem e com uma camiseta puída, chamou atenção. E assim seguem os dias à prova de planejamento e contrariando nossas vontades. Pois, por mais que tenhamos ensaiado nossa fala e estejamos preparados para a melhor cena, nos bastidores do universo, alguém troca nosso papel de última hora, tornando surpreendente nossa vida. Marta Medeiros ou o Globo. Que tipo de texto é esse, galera? Vamos ajudar. É um poema? É um romance? É uma fábula? É uma crônica? Crônica. Ah, Marta Medeiros, cronista contemporânea a nós, de temas, muitas vezes, do cotidiano, com um leve toque feminino. Tá? Leve, não? Eu acho que ela é bem feminina, mas não é política, tá? Muito bem, vamos à questão. Só um breve comentário, tá? Entre as estratégias argumentativas utilizadas para sustentar a tese apresentada nesse fragmento, destaca-se a recorrência de a. Estruturas sintáticas semelhantes que para reforçar a velocidade das mudanças da vida. Vamos fazer uma análise juntos? Estruturas sintáticas semelhantes. Eu acho que é a D. Tu acha que é qual? Que é a D. A D? Por quê? Ué? Construções de oposição para enfatizar que as expectativas são afetadas pelo inesperado. É o que ela fala no texto, pelo que eu interpretei. Posso estar errado. Tá, tudo bem. Mas vamos continuar. Depois a gente conversa. Bom, pessoal, estruturas sintáticas. Mas que estruturas sintáticas? Não adianta eu dizer que é sintática, mas não disse o quê. Certo? Ele não falou que estrutura sintática é essa. Não é uma análise. Na qual? Aí fica deriva. Não é essa. Isso sintática está ali só para te confundir. B. Marcas de interlocução para aprimorar o leitor experiências vividas pela autora. Olha, ela não fala muito, ela não larga para ti as coisas. Ela está falando muito da visão dela. Eu acredito que não. Ela não fala contigo. Você viu isso? Você viu o que aconteceu? Ela não fala muitas vezes como outros autores. C. Formas verbais no presente para exprimir reais possibilidades de concretização das ações. Mas que ação? Você planeja passar ao longo. Bom, o universo nunca entrega o Ela fala no presente, mas ela não está falando de uma ação, e sim de uma ideia. Né? Nos bastidores do universo, ela está querendo uma ideia, e não uma ação. Vamos para o que a colega acha. Construções de oposição para enfatizar que as expectativas são afetadas pelo inesperado. Bom, vamos partir para a última. Sequências descritivas para promover a identificação do leitor com as situações apresentadas.
que ela descreve aqui? Não está descrevendo nada. Ela, pelo contrário, ela está falando do âmago, do seu interior, das perspectivas que ela está vendo sobre o destino. E que é a coisa mais abstrata que o destino. Uns acreditam e outros não. Então não tem nada de descritivas. Como a outra ela não está tentando se identificar diretamente com o leitor, ela vai se identificar pelas reflexões. Então o que nos sobra? Realmente a D, como ela falou. Construções de oposições para enfatizar que as expectativas são afetadas pelo inesperado. Pessoal, essa tese, o que nada mais é? Um outro nome para o assunto, o tema que está sendo abordado. Tá? Então, esses jogos de palavras vão vir nas questões que é para confundir. Aqui que é uma tese. Cara, é só o tema. Entendeu? Que tema que ela está abordando? O destino. Pegando peças. E de que forma que ela fez isso? Contrastando. Que um dia tu tá querendo muito e não acontece. E no dia que tu não quer nada, é aí que acontece. Certo? Vocês entenderam? Vocês compreenderam? Vocês concordaram com ela assim logo, né? Eu nem tinha lido. Ah, mas eu li aqui. Eu fiz esse papel. Mas se vocês concordaram com ela, acharam que era essa? Muito bem. Vamos partir para mais uma? Vamos fazer junto mais uma? Eu quero aqui. Questão 21, na outra página. Do hino. Alguém lê para mim essa? Pode ser? Pelo menos o hino, por favor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. E diga ao verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas, se ergues da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem teme que te adora por morte, terra adorada, entre as mil e as do Brasil, o pátria amada. Dos filhos desses, só das mães gentil, pátria amada trazida. O uso da norma padrão na letra do hino nacional do Brasil é justificado por tratar-se de uma... Antes de nós respondermos, pessoal, eu quero que vocês entendam que o hino nacional brasileiro ele é uma peça de arte. Tá? Ele tem ordem inversa, ele tem palavras em desuso totalmente arcaica, ele tem métrica, ele tem rima, ele tem um glamour, tá? Então eu posso dar uma aula inteira sobre o hino nacional. Eu posso falar de ordem inversa, eu posso falar de objeto direto, objeto indireto, eu posso falar de poesia com a métrica e com a rima, dá para fazer um bom material, tá? Só que aqui a pergunta é sobre o linguajar feito. Bom, pessoal, você sabe o que é linguagem formal e informal? Coloquial. Lembra do coloquial? E aí, Teu? Beleza? Beleza? E aí, mano? É nóis! Oi, mina! Ai, o boy! Com licença, senhor. Boa tarde. Eu estou trazendo aqui o meu currículo para uma avaliação do senhor, porque eu gostaria de concorrer a uma vaga na sua empresa. Muito obrigado. Com licença. Linguagem formal, certo? É um exemplo que eu estou dando bem simples, bem direto, de linguagem formal e linguagem coloquial, certo? Isso é língua portuguesa. Mas nós estamos tratando aqui de uma peça, o nosso hino. E aí ele pergunta o quê? O uso da norma padrão da letra do hino nacional do Brasil é justificado por tratar-se de letra A, reverência de um povo a seu país. Eu adoro o país, eu adoro o Brasil. Brasil, eu posso tirar o chapéu e estou fazendo uma reverência. Acho que não. B, gênero solene de característica protocolar. O que é protocolo, galera? Vocês sabem? Não sabem? Eu sei que é aquele monte de número que a gente
realmente serve para alguma coisa para cadastrar, ou quando tu pede alguma coisa, ou quando te liga, tem o protocolo, mas o que ele é e para que realmente para que ele serve, nunca sei. Não, esse é um outro. Esse é um outro. Uma lista de, por exemplo, regras ou... Essa aí eu nem sei. Mais próximo. Seria um controle. Fique... Lá no Não, o controle está mais próximo do que ela pensou. E lá a gente faz um protocolo para ter o controle do que a gente está mandando, no caso. Não, esse é o protocolo que tu está pensando, é parecido com o dela. É, o mesmo E que tu ele fez. se aproximou do correto. Pessoal, o protocolo são... Tá, mas espera, tem dois? Sim. Mais de um. Sim, o protocolo que tu pensasses é parecido com o dela, que é o de organização. É organizar um protocolo de ações, para que as ações não fiquem à revelia. No meu outro serviço, que eu trabalho nos bombeiros, eu tenho um protocolo de atendimento. Tá? Eu tenho um protocolo, eu tenho que seguir aquele protocolo. Não é este que nós estamos falando. Nós estamos falando de um protocolo de pompa. Um protocolo de apresentação. Ou seja, eu vou fazer um evento. E para este evento eu tenho que ter um protocolo. O que é esse protocolo? A apresentação do que vai acontecer. Boa tarde, senhoras e senhores. Nós somos do curso Revisão Enem Pré-Vestibular Camaquã 2019. Caros senhores, estamos aqui imbuídos do mais alto espírito de estudo. Agora, neste momento, chamamos as autoridades presentes. Logo depois, entoaremos o hino nacional. Protocolo. O protocolo é a apresentação de um evento, de uma cerimônia, de um acontecimento. Então, ele tem que ser solene. Vocês acham que eu estou apresentado por uma solenidade? Acho que não. Então eu preciso fazer uma estrutura. E aí que se encaixa o nosso hino. Ele está estruturado com palavras pomposas. Vamos lá para outra. Canção concebida sem interferência da oralidade? Não. Pelo contrário, ela foi feita para cantar. D. Escrita de uma fase mais antiga da língua portuguesa. Quase, bateu uma trave. Mas ela não é relevante nesse sentido. Tá? Ela não é relevante por quê? Porque eu posso fazer ela agora. É só eu pegar um dicionário deste tamanho que eu vou fazer igualzinho ao Osório Duque Estrada. Então, vou ter trabalho? Vou. Não é o que eu uso, mas não é essa aqui. E artefato cultural respeitado por todo o povo brasileiro. Vejam, né? Artefato é uma coisa meio que tátil. Não é. Pessoal, ficamos com a letra B. Gênero solene de característica protocolar. Tá? O que vocês achavam que era? Ah, que eu achei que era esse, eu disse pra ela, mas eu não sei o que é artefato. Aí eu não sabia o que era. O artefato é como se fosse um objeto, tá? Ele é tátil, é um artefato, é alguma coisa muito rara, é uma coisa perdida que se achou sobre uma civilização, sobre um povo. É um artefato, não é. Tá? Ele é uma palavra muito mais usada no gênero da arte, da museologia, do que no nosso caso da literatura. Tá? Bom, pessoal, olha só. O hino nacional brasileiro, ele tem uma dessas características que eu falei para vocês. Palavras em desuso. Mas, olha, eu trouxe ele aqui com um propósito, né? Nós temos uma onda nacionalista aí e eu acredito que ele possa voltar. Como em 2018 foi, não acho que... É meio complicado eles repetirem, né, de um ano para o outro, 2008, 2019.
Mas é interessante que nós olharmos para a função de cada poema. Qual é a função de um determinado poema? Porque tema uma coisa, o que o autor está tratando? De uma musa, de uma mulher intocada, ou da violência contra a mulher, ou da fome no Nordeste, do desemprego. Isso é um tema. Agora o formato, a forma que ele vai transmitir, isso é que é importante. Qual é a intenção do hino nacional brasileiro? Alguém sabe? Engrandecer o Brasil, galera. O cara só fez engrandecer o Brasil. Que é o maior de todas as estrelas, que é um lábaro estrelado, que é o perdão, ou seja, o primeiro, a lança, é uma amada, idolatrada. Uau! É o supra-sumo, tá? Então essa é a intenção, tá bom? Como é que é o nosso horário? Deus, Deus. Bora, mano. Eu não preparei. Eu achei que fosse até as 9h30. Não, Deus. Vamos conversar. Conversávamos, mas eu acho que realmente eu me enganei. Não tem problema. Não tem problema. Eu tinha visto essa aqui, ó, do lado dos quadrinhos. Eu tinha visto essa aqui também. Então, o nosso plano B. Vamos dar uma olhadinha nela aqui. A não ser que sempre tu tem um plano B. É. A gente tem que ter. Eu me enganei mesmo, galera. Pessoal, vamos lá. Ideologia da internet. 1. Nova ética. Você não era blogueiro da oposição? Coerência é coisa do terceiro setor, de torcedor, desculpa. Eu sou profissional. 2. Novas oportunidades. Meme, eu cobro X. Textão, eu cobro Y. 3. Nova bolha. Viu o preço da opinião na internet? Está pela hora da morte. A internet propiciou o surgimento de novos paradigmas sociais e impulsionou a modificação de outros, já estabelecidos nas esferas da comunicação e da informação. A principal consequência crítica da tirinha sobre esse processo é a criação de memes. Veja bem, cara. Não é a criação. A criação é uma coisa muito esporádica. As pessoas criam as coisas. Ninguém muitas vezes sabe do que se cria na internet. Eu acredito que não seja A. B. A ampliação da blogosfera. Que bicho é esse? Seria a estratosfera dos blogs? Forçou, né? Eu acho que não, galera. Não é uma ampliação. C. Supremacia das ideias cibernéticas. Eu acho que ela vem quase igual a B. Não seria. O que quer dizer supremacia? Superior. Algo superior. Ou que a pessoa se acha ou que realmente é. É uma supremacia. D. Comercialização de pontos de vista. Vamos lá analisar. Meme eu cobro X, textão eu cobro Y. O que tem no meme, gente? Uma crítica. Não é mesmo? O que tem no textão? Quantos de nós já não lemos textão de uns amigos? De vista. Então, direto, né, gente? É a D. Paralisação do comércio eletrônico. Ele não está vendendo produto. Não, ele está vendendo um ponto de vista. Tá? Então nós temos na D a comercialização de ponto de vista, tá bom? Vocês conseguiram? Compreenderam? Bom, quanto a esse negócio, pessoal, da internet, eu acho que vai cair também. Essas análises assim. Tá? Eu acho que possa vir cair junto, uma charge que nem essa, para ligar com uma obra literária. Eu acho que pode cair.
Então fiquem muito espertos nisso, tá? Fiquem espertos nessa questão dessa ligação da charge de jornais, revistas, com alguma obra literária, tá? Que pode cair, né? Vamos lá. Por exemplo, né? Eu posso pegar alguma coisa relacionada à Hora da Estrela, Clarice Lispector. A personagem da Clarice Lispector nesse livro era analfabeta. Eu posso muito bem pegar uma charge sobre analfabetismo e contextualizar e te perguntar o que está ressignificando ou o que está significando. Por isso que a interpretação desse tipo de figurinha, pessoal, é importante. Tá? Já caiu várias vezes. Né? Outra. Uma que eu uso muito, né, nos primeiros anos para ressignificar todo um capítulo de Os Lusíadas, O Gigante Adamastor. Fiz até uma prova agora com o meu primeiro ano sobre esta figura aqui, do Gigante Adamastor. O Gigante Adamastor era um capítulo inteiro de Os Lusíadas. As consequências dele, a barreira que era para os navegadores portugueses ultrapassar a ponta da África para chegar até as Índias. Então, eu posso pegar essa figura aqui e contextualizar e te fazer uma pergunta. Tá? Olhem aqui que isso aqui é um azulejo português. Tá? E é uma obra de arte, é uma tradição portuguesa se fazer isso aqui. Tá? Essa pintura. Então esse aqui é um exemplo que eu estou dando para vocês, que pode vir a cair essa intertextualidade da arte com algum tipo de obra literária. Analfabetismo funcional. Olha lá. Não, esse aqui que é mais simples. Ensino de qualidade. É isso que o nosso presidente quer. Pessoal, se eu pegar alguns livros específicos, nós vamos encontrar analfabetismo. Né? Personagens que foram analfabetos, personagens que tiveram dificuldades, né? Como eu citei para vocês a Hora da Estrela. Ela era uma personagem simples, ela não sabia, ela não tinha ele nem beira. Então, daqui a pouco eu pego essa figura, posso pegar um trecho pequeno e fazer uma pergunta. Tá? Vocês estão compreendendo o que eu quero trazer para vocês? E com esse tipo de questão. Esse tipo de questão sempre vai cair, galera. Tá? Fiquem espertos. Tá, pessoal, uma outra coisa que eu gostaria de trazer para vocês, assim, ó, eu conversei com o pessoal do curso, tá? E eu acho assim, ó, nós temos muito pouco tempo. Vocês têm pouco tempo. Então eu acho interessante, assim, ó, vocês, né, buscarem muitos resumos por aí. Infelizmente, eu quero que vocês entendam. E quero que sabem que eu estou sendo bem sincero. Né? Como eu sou professor de literatura, eu gostaria que todo mundo lesse. Vocês estão entendendo? Eu gostaria que as pessoas lessem, se esforçassem para ler. Mas aqui nós temos um foco, um objetivo. E esse objetivo é esse. Então tem que moldar os meus estudos para esse objetivo. Estão compreendendo? Então esse objetivo eu tenho que alcançar. Então eu vou fazer uma dissecação das obras. Eu vou ter que ser muito mais objetivo. Então a colega está lendo um livro, bom, continua, legal. Vai investindo mais profundo em algum. Mas se tu quer fazer um resumo, busca esse resumo. Tá? Vocês viram como eu fiz a análise aqui do São Bernardo?
Vocês compreenderam como é que eu fiz ali? Os passos que eu segui? Eu tenho anotado aqui. Tu anotou? Anotei. Ó, primeiramente, eu acho importante para vocês procurarem... Porque assim, galera, vou interromper um raciocínio para falar um pouco da internet. A internet ela tem muita coisa, e muita coisa às vezes incompleta. Muita coisa assim abstrata, a gente fica perdido, daqui a pouco tu está procurando uma coisa, tu encontra outra, não é mesmo? É ou não é? Então, eu acho que nós temos que seguir alguns passos, vou dar uma dica para vocês, para seguir passos para resumo. Procurar um bom resumo. Vamos ser honestos, galera. Vamos jogar franco. Vamos ter que pegar um resuminho. Então, o que eu acho importante? Quem foi o autor? Quem é o cabeça? Vou me repetir? Vou me repetir. Mas eu acho que nós temos que ser repetidos no curso. Porque as coisas têm que entrar. Certo? Quem é o autor? De onde é que ele vem? Quais são as influências dele? De que época que ele é? Deu isso? Primeiro passo. Segundo, quem são os personagens dessa história, desse livro? 2, 3 personagens? 4 personagens? Quem é o principal? É uma novela? Vejam lá. Depois, pessoal, o resumo propriamente dito. Certo? E esse resumo, pessoal, ele tem que ser meio compatível com a obra, viu? Vamos lá para uma obra gigante. Canudos. Tá? Um calhamaço desse tamanho. Tá? Ele quase não cai, porque ele realmente é pesado. Tá? É um livro grande. Aí tu vai encontrar na internet um resuminho desse tamanho. Ah, bicho, não vai rolar. Tá? Não vai rolar. Tá? Então, sabe, é isso que eu quero dizer. Outra, Grande Sertão Veredas. É um livro bastante... Não é grande, mas ele é pesado. Tá? E aí tu vai lá e tu tem um resuminho desse tamanho, cara, não vai te agregar valor. Tá? Ele vai ter que procurar um resumo um pouco mais trabalhado, um pouco mais profundo. Tá? Beleza, tem o seu resumo ali, ótimo. E aí, por fim, pessoal, procura um resumo que ele te dê os temas principais que são trabalhados. Né? Se é a pobreza, se é a vida urbana, se é glamour, se é moda, eu não sei. O tema que o autor escolheu. Tá? Vocês têm que ter esse esqueleto nesses resumos de internet ou até mesmo em revistas. Eu já vi até em banca resumos, sabe? Eu acho que tem que ter isso, tem que ter esse esqueleto. Tá? É um guia que eu estou dando, uma dica para vocês, é um atalho que eu estou dando para vocês assim, tá? Espero que eu tenha contribuído com vocês. Tá? Eu já vi isso. Eu já vi assim, na escola, assim, professor, olha aqui, esse resumo. Aí vem me mostrar. Pá! Senhor, coisa nada a ver. Então tomem cuidado. Tomem cuidado com isso. Outra coisa, procurem 2, 3 resumos. Tá? Porque daqui a pouco aquele resumo está mais completo, o outro está menos completo. Entendeu? Então é bom procurar. Tá bom? Feito, pessoal? Eu acho que hoje é mais ou menos o que eu tinha. Tá? Tranquilo? Conseguiram acompanhar? Tá tranquilo? Tem alguma obra que vocês tenham muita dúvida, que vocês gostariam que eu dissecasse aqui? Professor, olha, essa aqui eu não estou conseguindo. Tem alguma? Tem uma sugestão? Não? Querem pensar? Podem me falar. Me fala, o pessoal do curso vem e me diz, e eu preparo uma aula, até vídeo se bobear, tá?